Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui no seu sábado, sabadão do Alvorada. Quero já cumprimentar você, querida e querido telespectador da TV Mundo Maior, neste sabadão, né? Começando mais um Alvorada, e a gente manda um abraço então, também para os nossos técnicos que estão aí nos bastidores, nas edições, que estão aí nas programações. Um grande abraço a todos. E aí, aquela saudade do presencial, né? De estarmos aí abraçando e tomando aquele cafezinho da Dona Maria. Muito bem, hoje, né, quem está aqui conosco é o nosso caríssimo Edson Hamazaki, né? Vamos trazer aqui um texto do André Luiz, para o nosso querido Edson também comentar. Então, já quero saudar aqui o nosso Edson. Bom dia, Edson. Como é que vai, meu caro? Bom dia, Nando. Bom dia, amigos queridos da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. Saudade de todo mundo, né? A gente costumava se ver aí todas as semanas. Faz falta, mas tudo bem. Ainda que à distância, todos juntos, né? E podendo ter essas nossas conversas aqui no Alvorada. Edson, antes de a gente prosseguir aqui, depois eu quero que você fale, não sei se você está preparado para falar isso, que eu vou te perguntar, porque você, toda a equipe lá do Centro Espírita fazem um trabalho no Natal, né? E eu não sei, depois você me responde para dizer se como é que está esse trabalho, porque agora, né, com a pandemia, eu não sei como é que vocês estão se organizando para essa tarefa, né? Então, se de repente tiver aí uma organização e tiver como a gente poder ajudar de alguma forma, aí você me diz, tá bom, Edson? Você quer falar agora ou quer falar depois? Falo já, Nando. Infelizmente, esse ano, né, em tempos de pandemia, nós achamos melhor, né? Nós resolvemos não fazer a campanha, né? E é estranho, porque são muitos anos consecutivos fazendo, eu sei lá quantos anos, mas muitos anos consecutivos fazendo, então é até estranho, os amigos procuram, né? Tem pessoas que já nos ajudam há muitos anos, todos os anos, etc. Mas é assim, nós achamos melhor abrir mão da alegria das crianças, né, em receber os seus presentes de Natal aí, etc., a correr o risco de repente... Gente, normalmente a gente faz uma festa de entrega num teatro, no Teatro Adamastor, que é um teatro grande que a gente tem aqui em Guarulhos, né, 700 pessoas se reúnem ali. Impossível de fazer essa entrega para essa quantidade enorme de pessoas, de crianças. Então, os pais, os responsáveis, sempre estão juntos, né? Vão juntos de alguma forma para poder ajudar a receber, carregar, etc., sem provocar aglomeração. Impossível, não havia. Até pensamos em alternativas, mas não tem jeito. E aí, correr o risco de adoecer alguém, sem chance, né, Nando? É melhor abrir mão mesmo, e o ano que vem, se tudo der certo, sem pandemia, com vacina, a gente vai voltar a fazer e tá tudo certo, sem problema nenhum. É verdade. É melhor isso e de repente pode se fazer numa outra época, aí tem Dia das Crianças, sei lá, né? Pode ter alguma outra data aí. É que, É porque aí vai acumular, né? Num ano não, só. isso, é que existem as outras campanhas que são feitas nessas outras E outras datas épocas, já, né? né? É que essa do Natal, isso, ela tem uma significação e toda uma preparação, porque não se limita a pura e simplesmente dar presente para as crianças. Sim, Tem toda uma apresentação teatral teatral. que tem um cunho de levar uma mensagem, de lembrar que não é Papai Noel, Uhum. né? É Jesus. A gente está comemorando o aniversário de Jesus. E o que que isso significa, né? Levando uma mensagem bacana. Mas, de novo, tudo certo, no momento É, claro. oportuno. O ano que vem a gente faz, não tem É problema isso nenhum. aí. O mais importante é a vida. Isso Bom, mesmo. então nós vamos trazer aqui o título que André Luiz hoje nos
fala que é em matéria afetiva. Então, o primeiro parágrafo, Edson, e todos aí que estão, todas ligados, ele diz assim: sempre é forçoso muito cuidado no trato com os problemas afetivos dos outros, porque muitas vezes os outros nem de leve pensam naquilo que possamos pensar, né? Então a gente está pensando com a cabeça do outro, não é bem assim, né? A gente não sabe quanto aquele sentimento, aquela emoção, aquele campo emotivo, até mental da pessoa, possa ser semelhante ao nosso, né? Como nós pensamos, né, Edson? Né, Nando? Para além de pensar com a cabeça do outro, eu acho que uma maneira bacana de a gente entender isso é não olhar, né? É não querer que o outro enxergue com os óculos que nós usamos, né? Lembrar que cada um de nós é um indivíduo, cada um tem seus próprios desafios, cada um tem sua própria história. E essa coisa do óculos é assim: imagina que você está usando um óculos, Nando está com óculos, eu estou com óculos. Imagina que a gente pintasse essa nossa lente ou colocasse uma folha de celofane, sei lá, vermelha, né? Você passa a enxergar o mundo vermelho. Isso não significa que o mundo é vermelho. Se o outro estiver usando um óculos azul, ele enxerga azul. Se o outro não estiver usando cor nenhuma, ele enxerga com as cores que cada coisa tem. E vai depender da luz, vai depender de onde está, etc. Ou seja, é muito particular a maneira com que cada um de nós enxergamos a mesma coisa, porque os fatos, a vida, o relacionamento é o mesmo, só que cada um enxerga com os próprios olhos. Quando se fala de empatia, é isso. Tirar o seu óculos, pegar o do outro, colocar em você e tentar entender por que ele enxerga tão diferente de você. Se para você olhar para aquilo e entender desta ou daquela forma é tão claro, né? Então começar a fazer esse exercício, experimentar tirar os próprios óculos, pegar o do outro, colocar e tentar entender por que ele enxerga diferente de mim. Você vai descobrir. E mais ainda, né? Em matéria afetiva, isso aí parece que a lente dilata aí, né? Ele fala aqui, olha, os espíritos adultos sabem que, por enquanto, na Terra, ninguém pode, em sã consciência, traçar a fronteira entre normalidade e anormalidade nas questões afetivas de sentido profundo, né? E né, a gente trabalha muito com isso na psicologia, né? Desses sentimentos, dessas questões um pouco mais, né, buscando detalhes que é mais profundo, que é um campo delicado mesmo do ser humano. A, a doutrina espírita, sinceramente, eu considero a doutrina espírita maravilhosa, porque ela nos ajuda a entender muito do porquê que determinadas coisas acontecem, né? Em psicoterapia, como o Nando está colocando, a gente trabalha isso o tempo todo com a pessoa que está do nosso lado, né? Por que eles dizem que os espíritos adultos sabem que neste momento, aqui onde nós estamos na Terra, ninguém pode primeiro traçar, né, essa fronteira entre normalidade e anormalidade, mas principalmente por que eles dizem que são os espíritos adultos que conseguem ver isso com muita nitidez? Somos espíritos imortais, ora encarnados, ora desencarnados, beleza? A reencarnação é um processo em que, ora, estamos usando um corpo de carne e osso, ora, não estamos. A cada nova experiência, a gente tem essa benção, que é a coisa do esquecer como é que foram as anteriores. Espíritos jovens ou espíritos adultos, porque nós não sabemos em que momento nós fomos criados. Fomos criados por Deus em determinado momento. E faz tempo, mas faz pouco tempo,
se a gente considerar espíritos que são mais velhos do que nós. Independente de qual é a idade que esse corpo que você está usando nesse momento tem, 60, 70, 80, 90 anos, né? Espíritos que somos, que o que verdadeiramente somos, ainda somos espíritos muito jovens, gente. Por quê que a gente pode afirmar isso, né, com todas as letras e com toda certeza? Vamos usar, por exemplo, como referência Jesus, né? Que encarnou entre nós justamente para nos mostrar, né, que isso é possível. Estamos aí prestes a chegar no Natal e comemorar mais uma vez o nascimento dele. Jesus já era espírito puro, perfeito, quando Deus deu a ele a incumbência de criar este planeta Terra aqui, do qual os espíritos estão dizendo, do qual André Luiz está dizendo, né, para que nós pudéssemos estar aqui nessa nossa jornada de crescimento e aprendizado. Ou seja, ele já era puro muito antes de nós existirmos, começarmos muito provavelmente. Ou seja, ele é um espírito muito mais velho, muito mais antigo. É um irmão mais velho que nós temos, né? Nós somos ainda, enquanto espíritos, muito jovens. E por causa disso, isso a gente consegue entender, muito imaturos, né? A gente ainda tem muita coisa para viver, muita coisa para aprender, né? A gente ainda toma decisões sabendo que aquilo não é o ideal, sabendo que não é aquilo que vai gerar consequências ruins para a gente. Mas como é gostoso, não é isso? A imaturidade é muito isso. A gente faz porque é gostoso, sabendo que não é o ideal para nós. Mesmo. Aí tem mais dois parágrafos pequenos aqui que ele diz assim, olha, os pregadores de moral rigorista em assuntos de amor raramente não caem nas situações que condenam. E toda pessoa que lesa a outra nos compromissos do coração está fatalmente lesando a si própria. É um campo de responsabilidade, né? Porque se a gente fere alguém nesse campo, nós estamos aí, né, sujeitos e com certeza também a passar por essa situação, né, Edson? Por que que os relacionamentos, né, eles ainda são tão complicados? Porque veja, os pregadores de moral rigorista, tudo bem, ele está falando daquela coisa de quem quer impor para o outro uma moral é, não é exacerbada, é a moral como talvez realmente a gente já deveria se portar, etc. Mas, Lente, e isso vale para nós, assim, que fazemos palestras, né? O povo acha que a gente sobe ali no palco e começa a falar, né, sobre os assuntos de doutrina, do evangelho, etc., se nós já tivéssemos condições de agir 100% de acordo com aquilo que a gente fala. Gente, não dá. Estamos todos aqui no mesmo planeta. E não é porque a pessoa está ali fazendo a palestra, ele está transmitindo alguma coisa, que ele já tem condição de colocar aquilo em prática. Infelizmente, ainda não. Todos nós estamos nos nossos processos, batalhando para sermos espíritos melhores, né? E eu diria que todo mundo já deve ter ouvido, inclusive, essa frase: falar é mais fácil do que fazer. E é verdade, né? Então, e eu estou dizendo isso aqui especialmente, até saindo um pouquinho, tá usando essa frase de André Luiz, porque assim, eu encontro muita gente que me diz que se decepcionou com esta ou aquela pessoa, porque, puxa vida, ele fala tão bonito, eu ouvi ele dizendo isso ou aquilo, e de repente eu encontrei com ele não sei aonde, ou eu soube que ele fez não sei o quê, totalmente em desacordo com aquelas palavras bonitas que ele fala. Gente, não é porque ele diz, não é porque ele faz uma palestra, é porque ele dá um seminário, porque ele está na mídia muitas vezes, né, que ele já consegue colocar tudo aquilo em prática. De novo,
Cada um tem o seu processo pessoal, individual, a sua própria história, a sua própria batalha, né? Então, os pregadores de moral rigorista em assuntos de amor, mas vale para todos os outros assuntos também, raramente não caem nas situações que condenam, né? Rigorista porque condena. O que a gente tem que aprender? A não ficar condenando o outro. Cada um tem sua história, né? Não tem que ficar condenando nem criticando. O que se pode fazer, de novo, é tentar se colocar no outro. E lesar o outro no compromisso do coração é lesar a si mesmo, é claro que é. Quando a pessoa trai, se você for parar para pensar de verdade, ele não está traindo o outro, ele está traindo a si mesmo. De novo, é você praticar um ato com consciência de que não é uma coisa legal. Ninguém que amar é colocar as necessidades do outro na frente das suas, né? Ninguém que ama verdadeiramente desconsidera, né? Querendo desconsiderar. Então, lembra quando Jesus diz para a gente vigiar e orar sem cessar? Nós ainda erramos muito? Sim. Nós ainda temos muitas falhas? Sim. Ainda nos falta muita maturidade? Sim. Né? Agora, por isso, esse processo de ser melhor a cada dia passa necessariamente por isso. Vigiar, prestar atenção no que você está fazendo e orar, né? Estar em ligação com o mais alto, procurando sempre pautar a conduta por esses conhecimentos que a gente já está tendo a oportunidade de acessar. Mesmo. Até aquela velha história, né? Quando você falou lá do palestrante, né? Que ele desencarna, chega no plano espiritual, ele olha para a luz dele tá fraquinha, e ele vai caminhando, de repente ele encontra com um rapaz que está com uma luz enorme, e era um rapaz que ficava sentado lá no fundo do centro espírita, ouvindo as palestras dele, os seminários dele. Ele fala, não é possível, né? Esse rapaz ficava sentado me ouvindo, aí chega próximo e pergunta para ele, nossa, onde você conseguiu essa luz? Eu lembro de você. Sim, eu lembro do senhor também. Eu consegui essa luz porque tudo aquilo que o senhor disse eu fiz, né? E ele praticou, colocou em prática. A gente lembra dessa história, quando você contou, é aquela velha história. O André Luiz continua dizendo aqui, olha, respeite as ligações e separações entre as pessoas do seu mundo particular, sem estranheza ou censura, de vez que você não desconhece as razões e os processos de origem. Então, a gente não pode, que é aquilo que você falou, condenar, né? Julgar, né, Edson? E a gente julgar, a gente sabe a história que está passando lá dentro daquela pessoa, a gente vai censurar, vai condenar, vai julgar, vai, né? E olha que É louco, difícil. né, Nando? A gente não conhece sequer a história dessa pessoa ou o que está acontecendo com ela neste momento, né? Nesta encarnação. Você não sabe o que está acontecendo dentro daquela pessoa, o que leva essa pessoa a ter essa ou aquela atitude, né? Na psicoterapia, a gente sempre acaba chegando, percebendo que a maneira como a pessoa se comporta agora tem muito a ver com o que ela tem como visão do mundo, pelo que ela passou, né? De repente, e eu estou falando dessa encarnação, se ela teve um abuso, se ela teve um relacionamento tóxico, abusivo, se ela está num relacionamento tóxico, abusivo, se a história pregressa, né? O lar em que ela cresceu, as crenças, o que ela tem de importante para ela, se constitui como alguma coisa muito importante e faz com que ela haja, se comporte, entenda o mundo dessa ou daquela maneira, né? Se é assim, para esse momento presente que nós estamos vivendo, pensa quando a gente percebe, entende que nós somos espíritos imortais e que, além desta encarnação que estamos vivendo agora,
temos várias outras encarnações pregressas e várias outras experiências vividas anteriormente. Na grande maioria das vezes, com as mesmas pessoas, com os mesmos espíritos, que também agora estão reencarnados, né? E nenhum de nós se lembra disso, mas está, sabe aquela coisa do inconsciente, abaixo da linha do consciente? Todas essas memórias, essas experiências, essas vivências fazem parte de nós, estão em nós. Então, gente, ficar querendo censurar o outro, olhar para aquela situação e ficar aquela coisa, eu não consigo entender por quê, né? Gente, as ligações, as separações, estar junto, não estar junto, vamos lembrar por que nós estamos aqui reencarnados? Nós estamos aqui reencarnados para sermos espíritos melhores. E essa melhora só se dá nessa nossa vida de relação. É por isso que a gente sempre está, normalmente, nos mesmos núcleos, junto, nascemos juntos, dos mesmos espíritos. Ora, irmão, ora pai, ora mãe, ora filho, ora avô, ora cunhado, ora sogra, ora amigo, né? Mas normalmente junto, nos mesmos grupos familiares enquanto família espiritual. Por quê? Para transformar relações, a gente sempre coloca isso, que um dia talvez não tenham sido muito boas, em relações de verdadeiro amor. O único jeito de transformar inimizade em amizade é estando juntos e dispostos a fazer essa transformação. Como nós somos ainda muito imaturos, por isso que a gente não lembra. Se nós lembrássemos, nem de jeito nenhum que você ia trabalhar para ser amigo de alguém que já te prejudicou um dia. Esquecendo que já foi prejudicado um dia, nós nascemos, por exemplo, mãe não tem que amar o filho, né? Então, esquecendo das relações anteriores, a gente já vem com esse objetivo: amar, transformar alguém com quem a gente talvez tivesse uma inimizade em amizade. E é por isso que tem pessoas que você encontra pela primeira vez e ama. Tem pessoas que você encontra pela primeira vez e sente uma rejeição. Veja, você não sabe por quê, mas isso está dentro de você, né? Essa experiência já aconteceu em algum momento. E por isso dessa primeira impressão. Esquece a primeira impressão. Se já foi muito boa, ótimo! Vamos melhorá-la ainda mais. Já somos grandes amigos. Se a primeira impressão foi ruim, deixa essa primeira impressão para lá e vamos transformar, vamos fazer um amigo, vamos melhorar esta relação. Ah, para os melhores amigos? Talvez não. É por isso que a gente tem a imortalidade pela frente. Todo o tempo necessário para conseguirmos realmente transformar em relações de verdadeiro amor. Beleza? Antes da gente ir para a prece, nossos telespectadores querem saber. Eu vou fazer uma pergunta aqui para o nosso telespectador aí, telespectadora. Se chegar lá no atendimento fraterno, lá no centro, ou chegar lá no setting de atendimento psicológico, a pessoa chega lá e fala assim, mas não é possível, eu não queria que as pessoas se separassem de mim, porque isso a gente está quebrando a família, a gente está os costumes, o que a gente aprendeu em toda a vida, e por que dessa separação? Então, às vezes, pode ser a própria pessoa que se separou, ou algum familiar, geralmente os pais falam assim, não, filha ou filho, não, você não pode se separar. Como é que a gente lida com isso lá no atendimento fraterno ou também lá no setting psicológico? E vamos lembrar, gente, do que o próprio André Luiz está dizendo nesse texto. Respeite as ligações, respeite as separações. Eu estou atendendo, sei lá, por exemplo, né? Eu atendo pacientes cujos filhos, tá? Por exemplo, estão numa relação homoafetiva, né?
Não, mas como é que pode? Isso é errado, né? Eu ensinei diferente, etc. Gente, né? Nós estamos num momento, inclusive, que essas questões de gênero estão sendo muito discutidas, né? De novo, vamos deixar o seu óculos de lado e vamos usar o óculos da pessoa. Ela está com alguém que ela ama. Se você considera isso certo ou errado, é uma consideração tua. O que interessa é essa pessoa que você ama, porque é seu filho, né? Ele está nessa relação, está realmente feliz, né? Respeite as ligações. Cada um tem sua história. Você conhece uma parte muito pequenininha da história desse espírito. Você não sabe o que é. Se essa ligação, essa relação está fazendo dele uma pessoa melhor, gente, é isso que interessa, né? Respeite as ligações. Respeite as separações. De novo, você não conhece a história desses espíritos. Se nós estamos aqui para transformar relações que um dia talvez não tenham sido muito boas em relações melhores, talvez essa separação esteja acontecendo nesse momento, porque evoluiu. A relação desses dois espíritos era muito ruim até a última encarnação. Nessa eles conseguiram melhorar essa relação o que eles puderam. Daqui em diante, se continuarem juntos, vão perder esse ganho. Ao invés de continuar melhorando, as brigas, as dificuldades, as desavenças constantes vão, ao invés de continuar melhorando, piorar talvez essa relação. Então, muitas vezes, a separação é até importante. Por quê? Chega, nós melhoramos bastante. Daqui em diante, se continuarmos juntos, nós vamos piorar. Então, beleza, vamos dar um tempo. Como amigos, né? Sem nos tornarmos inimigos. Claro, lembrem-se da história da maturidade. Eu tô falando de uma decisão, de uma escolha madura. Olha, melhor que nós nos separemos neste momento, porque se continuarmos juntos, brigando com essas desavenças do jeito que nós estamos, nós vamos nos tornar, né, inimigos. E isso, com certeza, não é bom para ninguém, muito provavelmente porque quando a gente está falando de um casal, tem filhos, tem outras pessoas envolvidas nisso também, né? E aí é uma decisão madura. Não estou falando daquela coisa que, sabe, ai, casa-se e separa-se como se isso não tivesse importância nenhuma, né? Fico na festa com tantas pessoas como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Não estou falando dessas decisões totalmente imaturas. Beleza? Muito bem, então a gente vai dar uma pausa, né, nos comentários, na leitura, aqui nas reflexões, para fazer aquela prece aqui no momento de oração, de vibração e de estar aí com você, né, ligado, e também com a espiritualidade. Então, Edson, eu vou aí para fazer a prece e daqui a pouquinho a gente já volta para a continuação desse texto. Beleza. Vamos agradecer, então, a espiritualidade maior, que nesses momentos em que a gente está aqui reunidos, estamos reunidos em nome de Jesus, ele disse, quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ele estaria presente. Estamos eu e o Edson aqui neste momento, com você, com todos que estão conectados neste programa. Que nós possamos, então, aproveitar essas ligações, que nós possamos aproveitar para receber essas informações, tudo isso que estamos comentando aqui, para avaliações do nosso proceder, do nosso ser, de como estarmos nos comportando diante de situações semelhantes. Que a espiritualidade maior nos conceda essa vibração, essa continuação de apoio que sempre nos dá. Agradecer por os amigos espirituais que estão diuturnamente, 24 horas por dia, trabalhando para também nos auxiliar.
para que a gente tenha inspirações, que a gente se encoraje diante das dificuldades e desafios que naturalmente aparecem na nossa vida. E no campo afetivo, possamos fazer como o Edson disse, colocar aquela lupa ou aquele óculos para enxergar, ter uma visão maior dessas situações, muitas vezes embaraçosas em nossas vidas. Amado Mestre Jesus, auxilia-nos então, fortaleça-nos e acompanhe os nossos passos, Mestre. Queremos pedir a todas as situações semelhantes que acontecem em tantos lares, em tantos lugares, nas conexões, nos momentos de convivência e experiência entre os seres. Mestre Jesus, que a tua paz nos envolva agora, não tão somente nessa hora, possa envolver todo o nosso planeta e toda a gama de nossos irmãos, como cada um de nós, que precisamos ir em frente, Jesus, diante dos desafios. Te agradecemos mais uma vez e te pedimos, reiteramos o nosso pedido, seja conosco, não tão somente agora, nessa hora, nesse instante, mas por todo o sempre. Que assim seja. Muito bem. Aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho aí para você. Se você ainda não é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, se torne sócio. Você vai ver agora na telinha aqui, o site é amigosdaboanova.com.br. Acesse esse site que você vai conhecer a família Amigos da Boa Nova, que colaboram para manter essa programação 24 horas da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova. Então, você também pode acessar por esses telefones que a gente está colocando aqui na telinha. Isso, tem o telefone fixo, tem o WhatsApp para você se comunicar e fazer parte dessa família e colaborar. A sua colaboração é aquela caridade sem saber a quem, né? Porque o sinal da rádio vai chegar, o sinal da TV vai chegar, e aí aquela pessoa como você um dia acessou essas emissoras e hoje está conosco, por isso pedimos a sua colaboração. Não é mesmo? Então, vamos continuar aí, Edson, com esse tema de hoje, quando, neste próximo parágrafo, o André Luiz diz: as suas necessidades de alma, na essência, são muito diversas das necessidades alheias. No que tange a sofrimento do amor, só Deus sabe onde estão a queda ou a vitória. Jamais brinque com os sentimentos do próximo. Não é fácil não, né, Edson? Jamais brinque com os sentimentos do próximo. Respeito, né, gente? As necessidades de cada um de nós passam pelo nosso processo de aperfeiçoamento, crescimento, amadurecimento, aprendizado. Isso vale para todos nós e está tudo certo, né? Agora, qual o grande objetivo que você estabeleceu para a sua encarnação, para esta sua encarnação? Muitas vezes, nem nós sabemos direito, né? Com certeza, foi estabelecido um objetivo específico para esta encarnação. Por isso, tem projeto, isso não é feito de qualquer jeito, né? Por isso é que você nasceu nesta família, teve esses espíritos tem esses espíritos como pais, tem esses espíritos como irmãos, como esposo, como esposa, etc, etc. Por isso que o teu grupo familiar é composto por estes espíritos. Muitas vezes, por isso que o teu grupo de amigos, de pessoas com quem você convive, são formadas por estes espíritos. Cada um tem seus objetivos neste momento. Não necessariamente o objetivo do outro para esta encarnação é exatamente o mesmo que o teu, né? Então, respeite as tuas próprias necessidades, respeite as necessidades do outro, entendendo que podem ser diferentes, né? Não é porque nós estamos juntos que necessariamente
as necessidades de crescimento são as mesmas para todo mundo. Cada um está no seu momento, cada um tem os seus objetivos. Agora, né? Nunca brinque com os sentimentos do outro. Nunca brinque com as dificuldades do outro, porque você está colocando uma pedra na frente dele. Ao invés de estar dando a mão para ajudar a atravessar um desafio, não, você está colocando mais alguma coisa para bloquear, para dificultar, para impedir. Todos nós só vamos conseguir continuar em frente, apesar de cada um ser um indivíduo, nós estamos num grupo, caminhando em frente. Ninguém vai conseguir avançar muito se não conseguir ir trazendo, se não conseguir ir ajudando os que estão neste grupo também. Você pode seguir em frente e ir mais à frente? Claro que pode. Você também não precisa ficar preso ao último da fila. Agora, o grupo tem que ir junto também. E todos, quanto mais todos se ajudarem, tanto mais depressa e mais rápido e com menos sofrimento, todos vão caminhando. Entenderam? É como se a gente tivesse saído de Guarulhos para ir até Aparecida do Norte num grupo grande, né? Nós saímos num grupo, nós somos todos do mesmo grupo, amigos em geral, conhecidos em geral. É importantíssimo que todos se ajudem, porque veja, se chegar em um determinado, chegamos em Arujá, cadê o povo? Tem alguns que estão lá para trás. Vai ter que esperar, gente, vai ter que esperar chegar, vai ter que ajudar. Muitas vezes vamos ter que juntar e carregar, entendeu? Porque está com um pouquinho mais de dificuldade. E está tudo certo. Então, vamos olhar para quem está à nossa volta com carinho, com cuidado. Saí aqui, antes de a gente começar o programa, eu estava ouvindo um pouquinho da história do Keanu Reeves, aquele ator americano que fez Matrix. Não sei se você sabe, Nando, esse cara parece que, assim, ele é extremamente... Ele olha com muito carinho para todo mundo que está à volta. Então, eu estava ouvindo lá relatos de ajuda financeira que ele deu e... Bacana, né? E não é pouca coisa, não. Mas sabe a coisa do gênero? Ele tá lá no camarim se preparando, aí de repente ele ouviu a conversa dos assistentes de maquiagem lá, não sei o quê, de alguém que estava para perder a casa por causa de US$ 20.000 e num desespero muito grande, etc. Ele ouviu, aí depois ele deu um jeito de saber quem era, como era, etc. E mandou o dinheiro sem nem dizer que era ele, inclusive. Não é aquela pessoa que faz e depois sai, né? Bota a equipe de publicidade para fazer todo mundo saber que fez essa ou aquela doação. Não, são milhões que ele doa, né? E anonimamente, sem que ninguém fique sabendo. Os paparazzi pegaram ele lá, sentado com um morador de rua, conversando, porque ele estava ouvindo a história do cara. Sabe, uma pessoa que realmente, tudo bem, está caminhando, é um ator de sucesso, tem uma história de vida, inclusive, pessoal difícil, perdeu filho, perdeu esposa, em acidente, sabe, de formas complicadas, um irmão, se não me engano, porque se envolveu com drogas, tem uma história de vida pessoal que era um mote daquela matéria, inclusive. Tinha tudo para ser um rebelde, né? Tinha tudo para brigar com Deus, tinha tudo para brigar com a humanidade, se você olha pelo que ele passou, pela própria história de vida. E, no entanto, não. É alguém que vive e sempre está olhando em volta, sempre está percebendo as pessoas em volta. E sempre que percebe uma possibilidade de poder fazer alguma coisa de bom pelo próximo, faz. Não é inspirador? Não é uma maneira legal? Vamos olhar, gente. né? Para além de olhar com os óculos do outro, desenvolvendo essa coisa de empatia, também não vamos perder a oportunidade de olhar para todo mundo que está à nossa volta e sempre que for possível fazer alguma coisa de bom por esta pessoa, fazer.
São as oportunidades que a vida, que Deus nos dá muitas vezes. Isso mesmo, Edson. Aí o André Luiz continua aqui, já quase no final do texto, dizendo assim: não assuma deveres afetivos que você não possa ou não queira sustentar. Amor em sua existência será aquilo que você fizer dele, e você receberá de retorno tudo o que der aos outros, segundo a lei que nos rege os destinos. Beleza, né, Edson? Ou seja, né? Vamos prestar atenção nessas pessoas que estão à nossa volta e fazer tudo o que sempre for possível fazer. Vamos realmente procurar fazer isso, tirar os próprios óculos, pegar o óculos do outro, colocar e tentar entender por que ele enxerga dessa ou daquela forma. Agora, não assuma deveres afetivos que você não possa ou não queira sustentar. Existem relacionamentos abusivos? Existem. Existem relacionamentos tóxicos? Existem. Descobrir que isso é verdade, que eles existem, olhar para esses relacionamentos e, quando identificar, sair deles, gente, né? Essa coisa, se você fica mexendo com um veneno durante muito tempo, você vai se envenenando, não tem como, né? É possível usar, por que existem os equipamentos de proteção individual, chamados EPIs, para você se proteger daquilo? Por que existe insalubridade, pagamento por insalubridade? Porque a pessoa trabalha num ambiente que é insalubre, que é tóxico. Inclusive, não sei se vocês sabiam, se aposenta muito mais cedo, né? Justamente por causa dessa insalubridade. Nos relacionamentos, não convém se manter em relacionamentos insalubres. Esta pessoa, ela não é tóxica, ela está tóxica. Ela é um espírito que está se desenvolvendo. Agora, se neste momento ela está tóxica, não tem por que você se intoxicar em função de uma situação que é dela, né? Saia, não assuma deveres, como o André Luiz está dizendo, não assuma deveres afetivos que você não tem condição de manter. Não assuma deveres afetivos que você não queira, inclusive, sustentar. Se não está bem, se não acha que esse relacionamento está te transformando em alguém melhor, não necessariamente é preciso ficar nele. Decisões maduras. Aí. Bom, a gente já está chegando no final e eu só vou ler, então, o último parágrafo para encerrar mesmo. O André Luiz arremata aqui e a gente se despede aí do programa. Então, ele arremata aqui maravilhosamente. Ante os erros do amor, se você nunca errou por emoção, imaginação, intenção ou ação, atire a primeira pedra, conforme recomenda Jesus. Então, Edson, aí as suas considerações finais e já se despedindo aí dos nossos queridos e queridas telespectadores. Considerando que André Luiz se baseou nas palavras de nosso mestre Jesus, gente, dispensa comentários, que atire a primeira pedra aquele que nunca errou, né? E vamos seguindo, nós estamos aqui de novo. Estarmos reencarnados é uma bênção, é uma oportunidade que nos foi dada por Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado. Então vamos aproveitar essa oportunidade ao máximo. Gente, foi um prazer mais uma vez estar com vocês. Nando, muito obrigado, meu querido, pela oportunidade de participar contigo aqui do Alvorada. E nos vemos numa próxima oportunidade. Beijo no coração de todos vocês. É isso aí. Então, encerrando mais um Alvorada. Muita paz, muita luz, muito amor a todos. E até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, Edson. Tchau, Nando. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tudo de bom. Alvorada despertando com você. Alvorada
Termina aqui. Alvorada, com Nando Garcia.